Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula de Química do nosso pré-ENEM. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre estequiometria. Na aula anterior nós vimos a primeira parte dessa aula, onde nós entendemos o conceito de mol, de massa molecular, de massa atômica, de constante de Avogadro, e na aula de hoje nós iremos fazer essas relações estequiométricas. Então, fica com a gente, vamos lá! Bom, primeiramente, a estequiometria ela é formada pelas leis ponderais. Então, nós temos algumas leis ponderais, mas para a gente nos interessa basicamente duas leis, que é a lei de conservação de massa, que é a lei de Lavoisier, ou a lei das proporções definidas, que é a lei de Prost. Vocês podem acompanhar na tela que a lei de conservação de massa, a lei de Lavoisier, é aquela famosa frase de para-choques de caminhão, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, em um cálculo estequiométrico, nós sempre teremos reagentes formando produtos. E essa lei de Lavoisier nada mais é do que a massa do reagente, ela obrigatoriamente deverá ser igual à massa dos produtos. Então essa é a primeira lei ponderal, a lei de conservação de massas. Então veja só, nessa lei nós temos que a massa dos reagentes ela deve ser obrigatoriamente igual à massa dos produtos. Acompanhe aí na tela, nós temos o óxido de mercúrio com a massa de 432 gramas, isso somando os reagentes, e esse óxido de mercúrio sofreu uma decomposição térmica e se transformou em mercúrio e gás oxigênio, onde o mercúrio tem 400 gramas, porque são 2 mols, e o oxigênio 32 gramas, porque é O2 ou 2 vezes 16. Então perceba que a massa do reagente, antes da seta, é igual à massa dos produtos que está após a seta. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei das proporções definidas, a lei de Prost, que diz o seguinte: os elementos químicos eles se organizam dentro de uma reação química em uma determinada proporção. E essa proporção ela é dada em número de mols, em número de massa, em número de volumes, pela constante de Avogadro, desde que você tenha uma proporção bem definida. E essa proporção nada mais é dobrar a massa, dobrar o volume, ou dividir por 2, ou dividir por 3, e assim por diante. Perceba aí na tela que no primeiro experimento eu tenho 36 gramas de água, 4 gramas de gás hidrogênio, e isso produz 32 gramas de gás oxigênio. Somando essas massas, nós vamos ter primeiro a lei de conservação, 36 gramas do reagente, somando 4 mais 32, nós vamos ter também 36 gramas no produto. Perceba que no experimento 2 eu tenho metade da massa de água. Consequentemente, eu terei metade da massa de gás hidrogênio e metade da massa de gás oxigênio. Logo, se a metade da massa de 36 é 18, para o gás hidrogênio essa metade será 4 e para o gás oxigênio essa metade será 16. Então nós temos aí as duas principais leis que regem o cálculo estequiométrico. A lei de Lavoisier, conservação de massa, massa do reagente obrigatoriamente igual à massa do produto, e a lei de Prost, que é a lei das proporções definidas, onde se eu dobro a massa de um reagente, eu devo dobrar a massa de um produto, se eu dividir a massa de um reagente, eu devo dividir também a massa de um produto. Então vamos lá, seguindo aí nossa aulinha. Bom, primeiramente eu preciso entender como que funciona o balanceamento de uma reação química e o que é esse balanceamento estequiométrico. Jamais, uma questão de estequiometria, eu posso resolver a minha questão sem executar o balanceamento. E o que é executar esse balanceamento? Obedecer rigorosamente a lei de Lavoisier. Então, a massa do reagente ela deve ser igual à massa do produto. Isso é balancear. Então, imagina que a sua reação ela tenha dois lados. Se um lado pesa mais que o outro, você deve igualar esses lados. Isso é fazer o balanceamento para que a gente obedeça a lei de conservação de massas. Então vamos ver como funciona isso aí na tela. Olha só, eu tenho ali duas moléculas de água se transformando em gás hidrogênio e gás oxigênio, também por uma decomposição. Perceba que nos reagentes eu tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios, e no produto eu também tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Isso faz com que a reação esteja devidamente balanceada. Então, o que quer executar esse balanceamento? A massa dos reagentes ela deve ser igual à massa dos reagentes, ou seja, as quantidades atômicas dos reagentes elas devem ser exatamente iguais às quantidades atômicas dos produtos. Tudo bem?
Olha só, nós temos alguns métodos para fazer esse balanceamento. E o primeiro é método por tentativas, é o que nós vamos utilizar agora nesse primeiro momento, porque futuramente nós vamos falar de oxirredução, então nós usaremos também o método da oxirredução. Bom, então como que eu faço esse balanceamento de maneira inicial? Primeiro, eu preciso escolher um elemento químico que apareça uma única vez no reagente e uma única vez no produto. Segundo, eu devo optar pelo elemento que tem o maior índice. Por exemplo, índice é o número de baixo, né? Uma molécula ela tem o coeficiente estequiométrico e ela tem o índice. O que é o coeficiente? Observe ali na molécula de água, são 2H2O. Então, o coeficiente é o número grande da frente, no caso o número 2, e o índice é o número pequenininho de baixo, aquele número que acompanha o elemento químico, que também é um 2, porque a molécula de água é H2O. Então, o terceiro passo, eu tenho que trocar esses elementos. Então, eu vou escolher o elemento que aparece uma única vez no reagente e uma única vez no produto, vou escolher o elemento que tem o maior índice e, por fim, eu vou trocar esses índices. E isso nós vamos fazer assim com os outros elementos. Tudo bem? Então, o balanceamento estequiométrico nada mais é do que organizar os átomos. Os átomos eles precisam estar nas mesmas quantidades, tanto de reagente quanto de produto, para que se tenha a obediência à lei de Lavoisier. Então, vamos lá. Olha esse exemplo aí. Eu tenho o alumínio reagindo com gás oxigênio, produzindo óxido de alumínio. Perceba que a reação ela está desbalanceada. Por quê? Eu tenho um alumínio no reagente, um átomo de alumínio no reagente, já no produto é Al2, ou seja, um alumínio no reagente e 2 no produto. Já está errado. Quando eu olho para o oxigênio do reagente, né, antes da seta, ele tem índice 2, então significa dizer que são 2 oxigênios. E após a seta, ele tem índice 3, então eu tenho 3 oxigênios. Então a nossa equação ela está desbalanceada. Um alumínio no reagente, 2 alumínios no produto. 2 oxigênios no reagente e 3 oxigênios no produto. Obedecendo às nossas leis. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Escolher um elemento que aparece uma única vez no reagente e uma única vez no produto. Segundo, quem tem o maior índice? Índice é o número de baixo. Terceiro, fazer a troca desses índices. Então vamos ver isso funcionando na tela e observar como é muito simples realizar um balanceamento. Olha só. Eu tenho aí então, ó, o alumínio aparecendo uma vez no reagente e uma vez no produto e o oxigênio também aparecendo uma vez no reagente e no produto. Então, nesse caso, eu vou para o elemento que tem o maior índice, que é o oxigênio. O alumínio tem índice 2 e o oxigênio tem índice 3. Após fazer essa observação, eu preciso trocar esse índice. Então, o oxigênio tinha um índice 3, eu pego esse 3 e levo ele para frente do outro oxigênio. E o alumínio que tinha um índice 2, eu pego ele e levo também para frente do alumínio. Tudo bem? Então, por fim, falta só organizar o alumínio. Olha só, um alumínio no reagente, no produto eu tenho 2Al2, então eu tenho 4 alumínios. O oxigênio, 3 vezes 2, eu tenho 6 oxigênios. E no produto, 2 vezes 3, eu também tenho 6 oxigênios. Então agora só basta organizar o alumínio. Um alumínio no reagente, 4 alumínios no produto. Só falta então adicionar ali o número 4 na frente do alumínio. E aí nós temos a nossa equação devidamente balanceada. 4 alumínios, né? 4Al no reagente, 2Al2 no produto, então 4 alumínios, 4 alumínios. 3O2 no reagente e 2O3 no produto. 6 oxigênios e 6 oxigênios. Pronto, finalizamos assim então o nosso balanceamento. Vamos a mais alguns exemplos, olha só. No caso eu tenho óxido de cálcio reagindo com pentóxido de fósforo, produzindo fosfato de cálcio. O que está desorganizado aí? Então perceba que o cálcio não está com os coeficientes corretos e nem o oxigênio. Então eu vou obedecer o mesmo princípio. Escolher o elemento que aparece uma única vez no reagente e uma única vez no produto. O elemento que tem o maior índice, trocar os índices. Então vamos lá. Nesse caso, perceba que no fosfato de cálcio eu tenho Ca3, então eu tenho 3 cálcios, e PO4,2. Matematicamente falando, o número que está fora do parênteses multiplica tudo aquilo que está dentro. Então eu tenho Ca3, parênteses, PO4,2. Então eu tenho 2 fósforos e 8
oxigênios. Do outro lado, eu já tenho 2 fósforos e 5 oxigênios, mais um do óxido de cálcio, 6 oxigênios. Como que a gente organiza isso então? Basta que eu pegue o número 3 do cálcio e troque ele de lugar. Então agora eu tenho 3 cálcios no reagente e 3 cálcios no produto. E o oxigênio, 3 vezes 1, 3 oxigênios, mais 5 dá 8, 4 vezes 2 também dá 8, e o nosso fósforo já era P2, então eu vou ter ali 2P, 2 fósforos também, organizando a nossa equação, balanceando ela. Próxima equação, eu tenho hidróxido de alumínio reagindo com ácido sulfúrico, formando sulfato de alumínio mais água, uma reação também desbalanceada. Nesse caso, nós vamos trocar o índice do alumínio e trocar também o índice ali dos hidrogênios com as hidroxilas para executar o balanceamento. Então, a nossa equação, perceba, troquei o alumínio com o hidrogênio e aí nós vamos ter a nossa equação devidamente balanceada. 2 mols de hidróxido de alumínio reagindo com 3 mols de ácido sulfúrico, formando 1 mol de sulfato de alumínio e 6 mols de água. E assim, nós executamos então o balanceamento estequiométrico. E eu não tenho como realizar o balanceamento de uma reação sem organizar os lados. E o balanceamento ele é extremamente importante para resolver uma questão de química. Eu jamais posso resolver uma questão de química, de cálculo estequiométrico, de concentração ou termoquímica sem executar o balanceamento, porque no final os resultados eles serão errados. Então vamos seguir. Bom, nós temos agora as conversões. Olha esse exemplo aí na tela. Calcule o número de átomos de cobre em uma moeda, considere que ela seja 100% cobre, de 1 centavo norte-americano, que tem aproximadamente 3 gramas. Então o que eu quero saber, qual o número de átomos em uma moeda que tem aí aproximadamente 3 gramas. O que eu sei? Eu sei que a massa do cobre tem 63 gramas e meio e que 1 mol, nós vimos na aula anterior, ele equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades atômicas. Como que eu resolvo o cálculo estequiométrico? Nós vimos na aula passada que a estequiometria nada mais é do que uma grande regra de 3. Então vamos organizar aí. 1 mol de cobre tem 63 gramas e meio. Eu quero saber quantos mols terá uma moeda que tem 3 gramas. Então, fazendo uma regra de 3 simples, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter N, que é o número de mols, vai ser igual a 3 sobre 63,5. Então, nós temos um número de mols de 0,047 mols. Aproximadamente 0,05 mols de cobre, uma moeda de 5 centavos. Tudo bem? Então, vamos lá. O próximo exemplo diz o seguinte: usar a constante de Avogadro para determinar o número de átomos. Então eu tenho 1 mol de cobre é 602 vezes 10 elevado a 23 átomos de cobre. Anteriormente nós descobrimos que na moeda tem 0,047 mols. Então quantos átomos tem nessa moeda? Também é uma regra de 3. Se 1 mol de cobre tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, o que nós descobrimos, 0,047, terão quantos átomos? Mais uma vez, uma regra de 3. E é aquilo que eu sempre falo para vocês. Estequiometria nada mais é do que regra de 3. Sempre vai ser execução de uma regra de 3. Então, eu vou multiplicar meio pelos extremos. Como vai ser dividido por 1, não vai influenciar. Então, basta que eu multiplique 6,0 vezes 0,047 e aí eu tenho 3,0 vezes 10 elevado a 22 átomos de cobre em uma moedinha. Tudo bem? Então, vamos lá a mais um exemplo. Olha só, para calcular e fazer o cálculo estequiométrico, eu preciso escrever a equação, balancear essa equação, obviamente, estabelecer uma regra de 3 e, por fim, fazer as transformações de unidades de medida se precisar. Então, como que eu resolvo uma questão de estequiometria? O slide anterior ele foi muito claro. Preciso observar se a minha equação está balanceada, eu preciso fazer as relações estequiométricas, montar a regra de 3, e eu preciso também fazer a resolução dessa regra de 3, e aí eu consigo, então, a assertiva de uma questão sobre cálculo estequiométrico. Vamos lá, seguindo. Olha só. Feito tudo isso, nós temos algumas relações extremamente importantes que nós também já conversamos na aula anterior. O que é um mol? Um mol, ele
equivalente à massa molar, aquela que você calcula. 1 mol ele é equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou unidades atômicas. E 1 mol, muito importante, ele equivale a 22,4 litros, isso nas condições normais de temperatura e pressão. Então, se você tem 1 mol de qualquer coisa, um único mol, ele sempre vai ser equivalente a essas unidades. Se for massa, massa molecular. Se for moléculas, 6,02. E se for volume, 22,4. Então, vamos lá, vamos seguir. Nesse cálculo estequiométrico, essas relações elas têm a seguinte maneira e sempre é uma leitura. Olha só, eu tenho ali N2 mais 3H2 formando 2NH3. Então, gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio formando amônia. Então, eu tenho 1 mol de N2 equivale a uma molécula de N2. Isso, a massa do N2 é 14 mais 14, ou 2 vezes 14, vai dar 28 gramas. É a mesma coisa que 28 gramas de N2, que tem 1 mol, então equivale a 22,4 litros. E isso é a relação estequiométrica para o N2. E isso nós vamos fazer para o H2. Eu tenho 3 mols, então são 3 moléculas. O hidrogênio, ele vale 1, como é H2, então vai ser 2 vezes 1, vai ser 2. Como são 3 moléculas, 3 vezes 2, nós vamos ter 6 gramas de H2. Como são 3 moléculas, 3 mols é 3 vezes 22,4. Isso vai dar um volume de 67,2 litros de gás hidrogênio. Já para a amônia, são 2 moléculas, então são 2 mols. A massa da amônia é 14 mais 3 vezes 1, que vai dar 17. Como são 2 moléculas, 2 vezes 17, que vai dar 34. Como são 2 moléculas, 2 mols, vai ser 2 vezes 22,4, que teremos o volume de 44,8 litros. Perceba que eu tenho uma fidelidade à regra de 3 e eu tenho uma fidelidade também à lei de Lavoisier. A massa vai dar 28 mais 6, vai dar 34, no produto também. Mas o volume, como ele depende das unidades de pressão, ele não obedece essa quantidade estequiométrica, podemos dizer assim. Ele não obedece essa lei de conservação, até porque a lei é de conservação de massa. Tudo bem? Então vamos lá. Olha esse exemplo aí. Vamos resolver essa questãozinha. Zara é uma estudante de química e sua tarefa do dia é sintetizar 4 mols de amônia. Para desenvolver sua tarefa, ela precisa calcular as quantidades de nitrogênio e hidrogênios necessárias para atingir seu objetivo. Então, qual é o primeiro passo que nós vimos agora há pouco? Eu preciso escrever a equação, essa equação precisa estar balanceada, eu preciso fazer as relações estequiométricas, se é massa-massa, massa-mol, volume-massa, mol-volume. Depois que eu estabelecer as relações estequiométricas, eu preciso, então, fazer uma regrinha de 3. Então, o que eu sei sobre a questão? Que a estudante de química ela precisa sintetizar a amônia. Então, olha só o nosso exemplo. Escrevi a reação química, que é gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio formando amônia, já automaticamente balanceada, Perceba que no reagente eu tenho N2, no produto 2N, então estão iguais. No reagente eu tenho 3H2, então vai ser 6 hidrogênios, e no produto eu vou ter 2H3, também 6 hidrogênios, já balanceada, só que ela quer sintetizar 4 mols de amônia. Pela estequiometria, o que eu percebo? 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio e isso produz 2 mols de amônia. Mas a aluna, a Zara, ela quer sintetizar 4 mols. Com isso, pessoal, nós podemos executar a lei de Prost, a lei das proporções definidas. O que acontece de 2 para 4? De 2 para 4 acontece pelo menos uma dobra. Então ela só está multiplicando por 2. Então se eu quero sintetizar 4 mols, significa dizer que eu vou precisar de 6 mols de gás hidrogênio e que eu vou precisar de 2 mols de gás nitrogênio. Aí eu fiz a aplicação da lei de Prost, apenas uma proporção. E isso serve para qualquer valor. Multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, tudo bem? Bom, eu preciso que vocês tentem realizar essa questão 4, que está lá na página 156 do nosso livro 1, do nosso livro A Prova Enem, porque essa questão nós vamos resolver na próxima aula. E aí vocês podem verificar se vocês conseguiram ou não fazer essa questão. Tudo bem?
Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela aula de hoje. Para essas e outras aulas, fique com a gente e acesse a nossa plataforma.